E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre áreas de figuras planas lineares, ok? Então, vamos falar sobre áreas de quadrados, retângulos, paralelogramos, trapézio, losango e triângulos. Então, vamos lá. Observe que aqui eu coloquei algumas figuras. Aqui está o retângulo. Aqui eu coloquei o mesmo retângulo e cortei aqui, transformando em um triângulo. Tracei aqui a diagonal, transformando em dois triângulos. Aqui eu tenho um paralelogramo. Coloquei essa figura aqui de azul para a gente observar uma relação interessante. Aqui eu tenho um losango e aqui eu tenho um quadrado. Beleza? Daí nós podemos entender que todo quadrado também ele é um retângulo, porque possui os quatro ângulos retos. Beleza? Então vamos lá. O que é na prática a área de uma figura plana? É simplesmente a medida da superfície. Por exemplo, se a gente tomar esse quadradinho aqui como sendo uma unidade de área, nós podemos dizer que esse retângulo aqui possui 12 unidades de área, ou seja, ele possui 12 quadradinhos desses, certo? Agora, observe que nós podemos tomar outra unidade de área que não seja esse único quadradinho aqui, tá? Poderíamos pegar, por exemplo, uma unidade de área maior, tá? Então, a unidade de área que a gente pega é que vai dizer quantas unidades de área vai possuir dentro desse retângulo. Então, a gente tem que entender direitinho. A unidade de área que eu tomei sendo essa menorzinha aqui, eu separei aqui para a gente entender melhor. E lado 4 por 3 e deu 12 unidades de área. Ok? Então, se nós temos um retângulo de lado 4 por 3, comprimento 4 e largura 3, é o que nós falamos base e altura. A base podemos pensar como sendo o comprimento e a altura como sendo a largura. Então, a quantidade de quadradinhos que vai caber aqui vai ser 4 vezes 3, que é igual a 12 unidades de área. Certo? Então, um quadrado de lado 4 e altura 3 possui 12 unidades de área. É simplesmente, na prática, multiplicar 4 vezes 3. Beleza? Aqui na sequência nós temos esse mesmo retângulo que eu dividi transformando em dois triângulos. O que é que a gente conclui? Se a área do retângulo é base vezes altura, a área do triângulo vai ser metade. Ou seja, base vezes altura dividido por 2. Se aqui deu 12, aqui vai ser metade de 12, que vai ser 6. Utilizando a fórmula, nós podemos concluir isso mesmo. Vai ter área 6. Porque a base 4, vou repetir aqui, base vezes altura dividido por 2, a base 4, a altura 3, e aqui dividido por 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2 é igual a 6. Aí a gente pode entender por que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Porque a gente pode pensar um triângulo como sendo metade de um retângulo. Beleza? A área do quadrado é a mesma ideia. Porque é comprimento vezes largura ou base vezes altura. Como a base e a altura são iguais, ó, 1, 2, 3, 4, a altura 4 também, a área vai ser 4 vezes 4, que vai dar 16, certo? Como a base e a altura são iguais, nós chamamos de lado. Então, aqui o lado L, se a gente fosse generalizar, e lado L. Aqui que eu coloquei
eu disse que a área é L ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Beleza? Tranquilo. A área do triângulo, eu já coloquei aqui base vezes altura dividido por 2. Base 4, altura 3. Vai ficar 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 dá 6. Uma questão extremamente interessante é essa ideia aqui, pessoal. Decompondo em retângulos e triângulos. Vamos decompor o trapézio em retângulos e triângulos. Isso aqui, pessoal, é muito importante para nós resolvermos várias questões. Por quê? Porque em várias situações nós temos figuras que nós não conhecemos a área. Então nós devemos decompor essa figura desconhecida ou essa figura que nós não conhecemos a área, transformar em outras figuras. E aí a grande ideia é transformar em áreas de figuras que nós já conhecemos. Nesse caso aqui, retângulos e triângulos, para calcular, por exemplo, a área de um trapézio. Beleza? Então, se nós esquecermos essa fórmula, nós podemos transformar em retângulos e triângulos e fazer os cálculos que vai dar a mesma área. Beleza? Vamos ver aqui. Observe que esse trapézio aqui, o que é o trapézio, Moisés? São essas figuras que têm dois lados paralelos. Então nós temos esses dois lados aqui, que nós chamamos esse maior aqui de base maior, e esse lado menorzinho aqui, que nós chamamos de base menor. Então o trapézio tem duas bases paralelas. Beleza? Então, como nós podemos fazer esse cálculo aqui sem saber a fórmula? Tá? Eu pego aqui e transformo esse trapézio, ó, em duas figuras que eu conheço, que é o retângulo e aqui é o triângulo. A gente calcula cada área dessa e depois soma, sem precisar utilizar essa fórmula daqui. Vamos ver? Aqui eu transformei nesse retângulo de lado 1, 2, 3, 4. Observe que a gente está considerando o lado aqui como sendo a distância entre um prego e outro aqui, que aqui está representado no geoplano. 1, 2, 3, 4. A base 4 e a largura 3. Não é isso? 1, 2, 3. Então, nós já vimos que base 4 e altura 3 tem área 12. E um triângulo de base 4, 1, 2, 3, 4, base 4 e altura 3 tem área 6. Não é isso? Base 4 e altura 3 tem área 6. Então, a área desse trapézio vai ser a soma dessas duas áreas, da área do retângulo com a área do triângulo. Então, 6 mais 12 dá 18. Beleza? Utilizando a fórmula, vai ser como? A área vai ser base maior. Nesse caso aqui, a base maior é esse segmento todo, que vai dar 8, não é isso? 4 daqui até aqui, mais 4 daqui até aqui. Vai dar 8, base maior, mais base menor, que é essa base daqui de cima. 1, 2, 3, 4, mais 4, fecha, um parêntese, vezes a altura que nesse caso é 3, dividido por 2. Fazendo essas contas, vai ficar como? Primeiro resolve o parêntese, 4 mais 8 dá 12, vezes 3 dividido por 2. 12 vezes 3 dá 36, não é isso? 36 conserva o 2. 36 dividido por 2 dá 18. Realmente deu 18. Mas é interessante que a gente saiba as fórmulas, porque tem situações que a gente vai precisar utilizar essas fórmulas. Porém, se esquecer, existem várias situações que a gente pode
fazer sem precisar da fórmula. Mas é extremamente interessante que você decore essas fórmulas ou entenda direitinho para na hora você não esquecer. Beleza? A área do losango. Observe que a área do losango, a gente não precisa novamente decorar essa fórmula se for uma área simples. Só calcular a área. Tá? A área do losango, vamos fazer primeiro utilizando a fórmula e depois utilizando outra estratégia, não é isso? Diagonal maior, desão, que é essa diagonal daqui, ó, esse segmento que liga dois vértices não consecutivos. Então, isso aqui nós chamamos de diagonal maior. É quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diagonal maior, 6. A diagonal menor, essa diagonal daqui. Qual a medida dela? 1, 2, 3, 4. 6 vezes 4 dividido por 2. 6 vezes 4 dá 24, dividido por 2 dá 12. Ok? Vamos ver agora se realmente fazendo a área de cada triângulo desse, se vai dar 12. Vamos ver. Observe que esse losango nós podemos dividir em 4 triângulos de mesma área. Ó, base. 3, 1, 2, 3. E altura 2. 1, 2. Aqui é a mesma coisa. Base. 1, 2, 3. E altura 2. 1, 2. O triângulo 3 é a mesma coisa. A base. 1, 2, 3. E a altura 1, 2. E a área 4 aqui, desse outro triângulo, possui a mesma área dos outros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E a altura 1, 2. Então, nós transformamos esse losango em 4 triângulos de mesma área. Portanto, a área do triângulo nós vimos que é base vezes a altura dividido por 2. Base, nesse caso aqui, base 3, vezes a altura, 2, dividido por 2. 3 vezes 2 dá 6, não é isso? Dividido por 2 é igual a 3. Observe que 3 unidades de área é só um triângulo. Como nós temos 4 triângulos, vai ser 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Ó, exatamente o que a gente fez aqui, ó. Encontramos a área 12. Beleza? Então, é muito interessante que a gente consiga observar essas figuras de várias formas. Então, se não sabe a área, é interessante que a gente procure decompor essas figuras em áreas que a gente já conhece. Mas é interessante que vocês decorem essas fórmulas, porque vai facilitar muito a vida de vocês. Tá ok? E por último, a área de um paralelogramo. Ou seja, de um paralelogramo qualquer, a área é base vezes a altura. O que é um paralelogramo? Possui os lados paralelos 2 a 2. Observe que esse lado aqui é paralelo ao lado de cá. E esse lado de cá é paralelo ao lado de cá. Daí a área de qualquer paralelogramo vai ser base vezes altura. Então eu coloquei essa figura aqui, esse triângulozinho aqui, para a gente observar isso aqui. Que esse triângulozinho aqui, que faz parte do paralelogramo, é o mesmo desse triângulo aqui, que está fora do paralelogramo. É como se nós pegássemos esse triângulo aqui e trouxéssemos para cá. Esse paralelogramo se transformaria em um retângulo. Tá? E aí a área é base vezes a altura também. Vou tentar fazer isso aqui e ver como vai ficar. Ok? Observe que eu peguei esse triângulo daqui e joguei para cá. Transformei o paralelogramo em um retângulo. Tá? Podemos desconsiderar essa área aqui no caso. Certo? Então, é muito simples os cálculos de área de figuras lineares. E só completando aqui, eu coloquei perímetro, é a soma dos lados. Tá, ok? Por exemplo, se nós quiséssemos calcular o perímetro desse retângulo aqui, é simplesmente somar os lados. Nesse caso aqui, desse retângulo, nós temos
4, aqui embaixo, mais 3, 7, 7 mais 4, 11, 11 mais 3, 14. Então, aqui, o perímetro desse retângulo é 14 unidades de comprimento. 14 unidades de comprimento. Observe, quando nós temos o C, significa unidade de comprimento, porque nós não estamos dizendo quem é nossa unidade de comprimento. Por exemplo, se for centímetro, aqui seria 14 centímetros. Se fosse metro, aqui seria 14 metros. Por isso que nós dizemos 14 unidades de comprimento, porque eu não sei quem é a minha unidade de comprimento. No caso da área, nós dizemos, nesse caso, nós dizemos que é UA. Então, nesse caso aqui, esse retângulo aqui tem 12 UA, ou seja, 12 unidades de área, porque nós não estamos dizendo quem é a unidade de área. Se for centímetro, a unidade de comprimento, a unidade de área vai ser centímetro quadrado. Se for metro, a unidade de comprimento, a área vai ser metro quadrado. E assim por diante. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Depois a gente volta fazendo mais exercícios. Um abraço e até a próxima. Tchau, fui!